A grande câmara da Concordata Galáctica estendia-se por 300 metros de altura, suas paredes feitas de cristal vivo que pulsava com uma suave luz azul. 5 plataformas maciças flutuavam em círculo ao redor do centro, cada uma abrigando os representantes das espécies mais poderosas da galáxia. Eles governavam o espaço conhecido há 50.000 anos e ainda o governavam. A embaixadora Helena Vasquez estava no centro da câmara. Uma pequena figura humana insignificante em comparação com a arquitetura e os seres ao seu redor. Ela vestiu o uniforme formal da Aliança da Terra Unida, azul escuro com detalhes prateados, e carregava um tablet com a petição da humanidade. Suas mãos estavam firmes, mas seu coração batia forte no peito. Este era o momento pelo qual a humanidade havia trabalhado durante 200 anos. Honrado conselho, começou ela com a voz amplificada pela acústica da câmara. Venho perante vós hoje para solicitar que a humanidade receba o status de membro pleno do Concordato Galáctico. Cumprimos todos os requisitos estabelecidos no acordo probatório. Nossa tecnologia avançou. Nossos mundos são pacíficos e produtivos. Contribuímos para o comércio e a ciência. Agora pedimos para sermos reconhecidos como iguais entre as grandes civilizações da galáxia. Na primeira plataforma, os Vechares se agitaram. Eram altos e magros, com pele cinza que parecia brilhar à luz. Seus olhos eram grandes e completamente negros, sem pupilas nem esclera. A supervisora Telk inclinou-se para a frente quando falou, sua voz pareceu vir de dentro da cabeça de Helena e não de sua boca. Iguais? A palavra transbordava divertimento. Vocês existem no espaço há pouco mais de 2 séculos. Temos registros mais antigos que toda a sua civilização. Você chama isso de igualdade? Da segunda plataforma, um representante dos Lumenchar discursou. Os Lumenchar eram seres de cristal vivo, seus corpos geométricos e perfeitos, refratando a luz em padrões de arco-íris. Suas vozes eram como sinos de vento, musicais, mas frias. A espécie humana mostrou potencial, isso é verdade. Mas eles são jovens e impulsivos. Eles não possuem a sabedoria que vem com a idade. Não possuem muito mais do que sabedoria, rosnou o general Kratis da terceira plataforma. Os Kratzu eram insetoides, seus corpos cobertos por quitina negra brilhante, com 6 braços e mandíbulas que estalavam quando falavam. Os olhos compostos do general Zir fixaram-se em Helena com evidente desprezo. Eles travam guerra entre si. Mesmo agora, sua própria espécie luta por território e recursos. São bárbaros com naves espaciais. Helena sentiu o rosto corar, mas manteve a voz firme. Todas as espécies têm conflitos em sua história. A humanidade aprendeu com seus erros. Nossos mundos estão unidos agora. Alcançamos a paz entre nós. Uma paz nascida do esgotamento, não da iluminação, disse o delegado Note da quarta plataforma. Os Nota eram anfíbios, sua pele azul esverdeada, brilhando com umidade, seus grandes olhos bem abertos em suas cabeças largas. Sua espécie se reproduz rápido demais, consome demais e morre cedo demais para desenvolver uma perspectiva verdadeira. Vocês vivem talvez 100 anos, nós vivemos 800. Como podem compreender a perspectiva de longo prazo, a quinta plataforma abrigava o representante dos Arcontes, um ser de pura vida à base de silício, que parecia uma escultura metálica que ganhará vida. Sua voz era precisa e impassível, como a de um computador realizando cálculos. Análises estatísticas de padrões de comportamento humano indicam uma probabilidade de 73,4% de instabilidade cultural nos próximos 5 séculos. Conceder o status de membro pleno a uma espécie instável comprometeria a segurança da concordata. Helena respirou fundo. Ela esperava resistência, mas não esse nível de rejeição unânime. Com todo o respeito, honrado conselho, todas as espécies que vocês representam já foram jovens. Todas as civilizações tiveram que provar seu valor. Estamos pedindo a mesma oportunidade que vocês receberam. Felken riu. Um som como vidro quebrando na mente de Helena. A mesma oportunidade, filha, quando nos juntamos ao Concordato, trouxemos tecnologia que revolucionou as viagens galácticas. Trouxemos arte que inspirou mundos.
Trouxemos sabedoria acumulada ao longo de milênios. O que os humanos trazem? Motores de fusão rudimentares, inteligência artificial simples que mal se qualifica como inteligência, mídia de entretenimento que celebra violência. Trazemos diversidade de pensamento, disse Helena, elevando a voz apesar de seus melhores esforços para manter a calma. Trazemos novas perspectivas. Trazemos. Ela parou de repente. Algo estava errado. Seus pensamentos pareciam expostos, como se alguém estivesse lendo um livro por cima do seu ombro. Ela olhou para Telen e viu os olhos do Veshari brilhando com uma fraca luz púrpura. Trazemos violência, disse Teukinin. E de repente imagens inundaram a câmara. Elas foram projetadas diretamente da mente de Helena. Memórias que os Veshari estavam desenterrando e exibindo para todos verem. As guerras napoleônicas, as guerras mundiais, explosões nucleares sobre cidades, ataques terroristas, genocídios, violência policial. Cada momento sombrio da história da humanidade exposto. Pare, sussurrou Helena, sentindo-se violada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Vocês não têm esse direito, mas nós temos todos os direitos, disse Teukinamente. O concordato precisa saber com o que estamos lidando e o que estamos enfrentando, prezados colegas, é uma espécie que matou mais indivíduos da sua própria espécie do que qualquer outra guerra na história do concordato. Eles são uma praga que se espalha pelos mundos, consumindo e destruindo, e ousam pedir igualdade conosco. Os outros membros do conselho murmuraram em concordância. O general Zur estalou as mandíbulas num gesto que poderia ter sido riso. O Lumenchar emitiu um som suave, um sinal de decepção. O delegado nada piscou lentamente, um gesto de pena. O arconte simplesmente calculou o zumbido de seus processadores. Helena sentiu lágrimas de raiva e vergonha queimando em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Toda espécie tem trevas em seu passado, disse ela com a voz trêmula. Os Kratzu conquistaram 14 espécies antes de se juntarem ao concordato. Os Lumenchar criaram servos de IA e os abandonaram quando estes se tornaram sencientes. Os Veshari chega. A voz mental de Telkin só um trovão. Ousamos julgar vocês, cuja espécie inteira é pouco mais que uma nota de rodapé na história galáctica. O pedido é negado. A humanidade permanecerá em estado de liberdade condicional por mais 5 séculos, no mínimo. Talvez até lá vocês tenham evoluído, além de sua natureza primitiva. 5 séculos. A voz de Helena falhou. São 20 gerações humanas. Exatamente, disse o Lumenchar. Talvez nesse tempo vocês aprendam a ter paciência. As plataformas do conselho começaram a se erguer, encerrando a sessão. Helena ficou sozinha no centro da câmara. Sua petição rejeitada, sua espécie humilhada. Mas pior do que a rejeição era o riso. Os nadas riam entre si. Os Kratzel tagarelavam de divertimento. Até o arconte parecia emitir um som que poderia ser de satisfação mecânica. A voz de Teukin ecoou na mente de Helena uma última vez. Volte para casa, pequena humana. Brinque com suas naves de brinquedo no seu cantinho do espaço e agradeça por lhe permitirmos isso. Helena saiu da câmara com a maior dignidade que conseguiu. Atrás dela, ouviu o general Ster dizer aos outros membros do conselho, dou-lhes mais um século antes que nos implorem para administrar seus mundos. Não têm forças para sobreviver sozinhos. 3 meses depois, a frota militar Kratu apareceu em órbita ao redor de Nova Lisboa, um mundo colonial humano na fronteira do espaço concordante. A colônia abrigava 4 milhões de pessoas, a maioria agricultores e mineiros, que haviam deixado a Terra para construir uma nova vida entre as estrelas. O próprio general Zektar liderou o ataque. Sua nalia, a mandíbula do conquistador, tinha 3 quilômetros de comprimento e era repleta de canhões de plasma. Era acompanhada por 200 naves de guerra menores, cada uma mais poderosa do que qualquer outra na frota de defesa humana. Os colonos enviaram pedidos desesperados de socorro. Não tinham presença militar, apenas um punhado de naves de patrulha do sistema destinadas a afugentar piratas. Os Kratzu ignoraram todas as tentativas de comunicação e abriram fogo. O bombardeio durou 6 horas.
Cidades foram incendiadas, as estações orbitais foram destruídas. Naves que tentavam evacuar foram abatidas. Quando tudo acabou, Nova Lisboa era um cemitério. 3,5 milhões de pessoas estavam mortas. Os sobreviventes se refugiaram em abrigos subterrâneos, aguardando o resgate que chegou tarde demais. Mais 5 colônias foram atingidas nas 2 semanas seguintes. Nem todas foram destruídas tão completamente quanto Nova Lisboa, mas a mensagem era clara. A humanidade era presa e os Kratzu, os caçadores. O almirante Marcos Chan acompanhava os relatórios de sua na Capitânia, o maior navio de guerra da humanidade pertencente ao EA. Tinha 800 metros de comprimento e carregava as armas mais avançadas que os humanos já haviam desenvolvido. Não era nada comparado à frota Kratzu. Marcos tinha 60 anos, cabelos grisalhos e olhos que já tinham visto muita coisa. Ele tinha uma filha em Nova Lisboa. O nome dela era Jennifer e ela era médica. Ela tinha 2 filhos, netos de Marcos. Eles tinham 3 anos de idade. Todos estavam mortos. Marcos leu os relatórios de baixas com as mãos trêmulas. Em seguida, leu a resposta do Conselho da Concordata. Era breve e desdenhosa. O ataque a Nova Lisboa e as outras colônias foi classificado como uma disputa de fronteira menor. O Conselho IBAI sugeriu que a humanidade exercesse melhor discernimento na escolha dos locais para suas colônias e evitasse antagonizar os poderes estabelecidos. Não haveria justiça, nem proteção, nem consequências para os Kratzu. Marcos Shen não era um homem dado a demonstrações de emoção, mas naquela noite chorou em seus aposentos privados. Chorou por sua filha e seus netos. Ele chorou pelos milhões de humanos que morreram por serem considerados insignificantes pelos governantes da galáxia. E então parou de chorar e começou a planejar. Convocou uma reunião do Estado-Maior Conjunto, os líderes militares da humanidade em todos os mundos colonizados. Eles se encontraram por meio de comunicação quântica segura, suas imagens holográficas preenchendo uma sala de conferências na Terra. Eles nos mostraram o que pensam de nós, disse Marcos com a voz fria e dura. Eles nos veem como insetos a serem esmagados quando lhes convém. O concordato não nos protegerá. Eles não nos concederão igualdade. Eles sequer reconhecerão o nosso direito de existir. O que você está sugerindo? Perguntou o almirante Keiko Tanaka, comandante da frota do Pacífico. Marcos olhou para cada um deles, um por um. Estou sugerindo que paremos de pedir permissão para sobreviver. Estou sugerindo que abandonemos o concordato e seu território por completo. E estou sugerindo que nos certifiquemos de que ninguém jamais possa nos fazer o que os Kratzu acabaram de fazer. Isso é uma declaração de independência, disse o general Ibrahim Hassan. Eles vão interpretar isso como rebelião. Que interpretem, disse Marcos. Tentamos o método deles por 200 anos. Só conseguimos desprezo e cadáveres. Eu digo que devemos tentar algo diferente. A votação foi unânime. Uma semana depois, a embaixadora Helena Vasquez compareceu perante o Conselho da Concordata pela última vez. Ela proferiu uma breve mensagem que havia sido aprovada por todos os governos de todos os mundos humanos. A Aliança da Humanidade Unida se retira por meio deste documento, do Acordo Galáctico. Renunciamos ao nosso status probatório e a todas as obrigações sob a lei do acordo. Reivindicamos a soberania territorial nos sistemas que atualmente ocupamos e exigimos que todas as naves não humanas deixem nosso espaço imediatamente. Qualquer violação de nossas fronteiras será considerada um ato de guerra. Não teremos mais comunicação com o concordato. Ela se virou e saiu antes que pudessem responder. Atrás dela, o conselho irrompeu em descrença e divertimento. A risada de Felkin ecoou pela câmara. As crianças fazem birra. Que previsível. Que fiquem emburradas no canto delas. Eles voltarão rastejando quando perceberem que não podem sobreviver sem nós. O general Zektar instalou as mandíbulas em concordância. Dou-lhes 10 anos antes que entrem em colapso devido a conflitos internos. E quando isso acontecer, estaremos lá para recolher os cacos. Mas a humanidade não entrou em colapso. A humanidade fechou suas fronteiras, cortou toda a comunicação e desapareceu atrás de um muro de silêncio.
Naves que se aproximavam do espaço humano simplesmente desapareciam. Sondas enviadas ao território não retornavam nada além de estática. As melhores agências de inteligência do Concordato não conseguiam penetrar o que passaram a chamar de Zona Silenciosa. Por 50 anos, a galáxia não ouviu nada da humanidade e nesse silêncio, teve início a maior transformação da história humana. O Conselho da Concordata muito havia parado de discutir a humanidade. 50 anos se passaram desde que os humanos se retiraram para o seu isolamento autoimposto e nesse tempo a galáxia seguiu em frente. Rotas comerciais foram ajustadas para evitar o espaço humano. Os territórios outrora ocupados pela humanidade tornaram-se pontos em branco nos mapas estelares, marcados com avisos sobre os misteriosos desaparecimentos de naves que se aventuravam perto demais. Twain, agora uma supervisora anciã dos Vishari, ocasionalmente se perguntava o que teria acontecido com aquela pequena espécie raivosa. Ela sondava as bordas da zona tranquila com suas habilidades telepáticas, mas não encontrava nada. Era como se a humanidade simplesmente tivesse deixado de existir. Às vezes, ela sentia um lampejo de algo que poderia ser arrependimento, mas o ignorava. Os humanos eram crianças brincando com tecnologia que não compreendiam. Seu silêncio provavelmente era resultado de alguma guerra catastrófica entre eles, ou talvez de uma praga. De qualquer forma, eles não eram mais da alçada do Concordato, mas por trás do muro do silêncio, a humanidade estava bem viva e a humanidade estava se reconstruindo. Dr. Saroconco estava em uma plataforma de observação que flutuava no vácuo do espaço, sustentada por geradores de gravidade que a humanidade havia aperfeiçoado 20 anos antes. Diante dela se estendia uma visão que teria enlouquecido qualquer observador em sã consciência. Ela estava olhando para uma nave de guerra do tamanho de um planeta. Ainda não estava totalmente concluída. A enorme esfera ainda estava em construção, com milhares de drones automatizados e naves de construção pululando sobre sua superfície como insetos prateados, mas já tinha 12,000 quilômetros de diâmetro, maior que a própria Terra. Seu casco era feito de matéria quântica comprimida, um material tão denso que 1 cm³ pesava tanto quanto uma pequena lua. A superfície estava repleta de baterias de armas, geradores de escudo e conjuntos de sensores. Essa era Prometheus, a primeira nave de guerra da classe Titã da humanidade. E não estava sozinha. Sarah tinha 73 anos agora. Ela tinha 30 anos quando os Kratzu destruíram Nova Lisboa. Ela havia perdido o irmão e a família dele naquele ataque. Como milhões de outros humanos, ela canalizou sua dor em um propósito. Ela se tornou a arquiteta-chefe do Projeto Titã, o maior empreendimento de engenharia da história da humanidade. Relatório de situação, disse ela em seu dispositivo de comunicação. A voz da comandante Rebecca Torres voltou imediatamente. Rebecca estava a bordo da nave de controle de construção Sonho do Arquiteto, coordenando o trabalho de 2 milhões de operários e 10 bilhões de sistemas automatizados. Prometheus está 92% concluída. Os sistemas de armas estão sendo calibrados. O suporte de vida está totalmente operacional. Estamos dentro do cronograma para o primeiro teste do motor de conversão principal em 3 semanas. E os outros? Perguntou Sarah. Defiance está com 87%, Retribution com 81%, Liberty com 76%, Horizon com 72%. Todos dentro dos parâmetros aceitáveis. 5 naves de guerra da classe Titã. 5 instrumentos de guerra do tamanho de planetas. Sarah às vezes tinha dificuldade em acreditar que eles realmente tinham conseguido. O plano fora concebido naqueles dias sombrios após a retirada da humanidade do Concordato. O almirante Marcos Shen reunirá as mentes mais brilhantes de todos os mundos humanos e lhes dera uma diretiva simples. Garantir que isso nunca mais aconteça. Garantir que a humanidade possa para se defender de qualquer ameaça, de qualquer origem, em qualquer escala, os titãs eram capazes de se defender. Os cientistas e engenheiros trabalharam durante 5 anos apenas para projetar os titãs. A tecnologia necessária não existia, então eles a inventaram. Desenvolveram motores de conversão que podiam transformar matéria diretamente em energia, fornecendo energia essencialmente ilimitada.
Eles criaram campos de compressão quântica capazes de compactar a massa de um pequeno planeta em um casco forte o suficiente para resistir a qualquer coisa, exceto uma supernova. Projetaram armas que podiam manipular o próprio espaço-tempo, abrindo buracos na realidade ou esmagando naves até reduzi-las a singularidades. E tiveram que fazer tudo isso em segredo por trás de muros de silêncio que impediam o concordato de descobrir o que estavam construindo. O custo foi exorbitante. Sistemas estelares inteiros foram despojados de seus recursos. Cinturões de asteroides foram reduzidos a pó pela mineração. Gigantes gasosos foram explorados para a extração de hidrogênio. 200 mundos humanos se transformaram em centros industriais, com cada cidadão contribuindo para o projeto de alguma forma. Crianças cresceram sem nunca ver um céu natural, apenas os tetos metálicos dos habitats fabris. Artistas se tornaram engenheiros, poetas se tornaram programadores. Toda uma geração sacrificou a normalidade para que as gerações futuras pudessem viver em segurança. Sarah caminhava pela plataforma de observação, suas botas magnéticas a mantendo ancorada na gravidade zero. Através do piso transparente de alumínio, ela podia ver uma das áreas de construção, onde operários em exoesqueletos motorizados instalavam uma bateria de armas. Cada canhão individual daquela bateria tinha 300 metros de comprimento. A própria bateria continha 1000 canhões desse tipo e a Prometheus tinha 500 dessas baterias distribuídas por sua superfície. Um jovem engenheiro chamado David Park flutuou até ficar ao lado dela. Ele tinha 25 anos, nascido um ano depois da humanidade se retirar do acordo. Ele nunca conhecera nada além do projeto Titã. Doutor Oonco, as equipes de interface neural estão prontas para sua inspeção, disse ele. Sarah assentiu e o seguiu até uma cápsula de transporte que os levaria para dentro da Prometheus. O interior da Titã era um mundo à parte. Cidades inteiras existiam dentro da estrutura da nave, com parques, escolas e áreas residenciais. 8 milhões de pessoas tripulariam a Prometheus quando ela estivesse completa e viveriam suas vidas inteiras a bordo da nave, se necessário. A câmara de interface neural estava localizada no núcleo da nave. Ali, os sistemas de computador quântico da Prometheus se conectavam diretamente às mentes de operadores especialmente treinados, que podiam controlar as funções da nave apenas com o pensamento. Era uma tecnologia adaptada da telepatia Vishari, mais aprimorada além de qualquer coisa que o concordato tivesse desenvolvido. 3 operadores já estavam conectados, seus corpos suspensos em tubos transparentes preenchidos com gel oxigenado. Cabos neurais ligavam portas em seus crânios a pontos de conexão nas paredes da câmara. Seus olhos estavam fechados, mas Sarah sabia que estavam totalmente conscientes, experimentando Prometheus, como se fosse uma extensão de seus próprios corpos. Como eles se sentem? Sarah perguntou ao supervisor médico. Todos os sinais vitais estão normais. Os níveis de estresse estão aceitáveis. Eles relatam sensação de plenitude que nunca experimentaram com os sistemas de treinamento menores. O supervisor sorriu levemente. Eles dizem que se sentem como se estivessem se tornando deuses. Sarah entendeu o que eles queriam dizer. Ela mesma já havia experimentado a interface uma vez com uma nave muito menor. A sensação de poder era inebriante. Ter todas as armas Sobal, todos os sensores fornecendo informações, a capacidade de mover algo do tamanho de um planeta com um pensamento era perigoso à sua maneira. Eles perderam 3 operadores nos primeiros dias que não conseguiram lidar com o peso psicológico de tanto poder e enlouqueceram. Mas esses 3 eram estáveis. Eles haviam sido selecionados entre milhares de candidatos e treinados durante anos. Estavam prontos. O almirante Marcostin chegou ao canteiro de obras da Prometheus 2 semanas depois. Ele tinha 89 anos. Seu corpo se mantinha saudável graças a tratamentos médicos que podiam prolongar a vida humana para quase 200 anos. Mas ele aparentava a cada um de seus anos. Seus cabelos eram brancos, seu rosto marcado por rugas profundas. Ele havia passado meio século se preparando para a guerra. Sarah o encontrou no porto principal. Eles se abraçaram rapidamente, velhos amigos que trabalharam juntos por décadas. É magnífico, disse Marcos, olhando ao redor para o interior do navio.
Eles estavam em um corredor principal com 50 metros de largura e que se estendia por quilômetros. Trens eletromagnéticos passavam em alta velocidade, transportando pessoal e equipamentos. É monstruoso, corrigiu Sarah. Construímos 5 armas de destruição em massa do tamanho de um planeta. Às vezes me pergunto se nos tornamos exatamente aquilo que temíamos. Marcos olhou para ela fixamente. Nos tornamos o que precisávamos nos tornar. A galáxia nos mostrou que misericórdia é fraqueza, que a paz é impossível com aqueles que nos veem como insetos. Tentamos o caminho deles, agora tentaremos o nosso. Eles caminharam até o centro de comando, localizado no que seria chamado de ponte em uma nave menor. Mas aquilo não era uma ponte, era uma câmara do tamanho de uma catedral, com telas holográficas, mostrando todos os aspectos do status da Prometheus. Centenas de oficiais trabalhavam em seus postos, monitorando sistemas e realizando testes finais. O capitão James Rodrigues estava na plataforma de comando central. Ele tinha 45 anos. Era um oficial de carreira do exército que se voluntariara para o programa Titã 20 anos antes. Seria o comandante da Prometheus, o primeiro humano a capitanear uma nave de guerra do tamanho de um planeta. Almirante Noconvis, anunciou, e todos os oficiais se puseram em posição de sentido. Marcos acenou para que voltassem ao trabalho. Qual o status, capitão? Prometheus está pronto para os testes finais, senhor. Todos os sistemas estão operacionais. A tripulação está completa. Podemos iniciar os cruzeiros de teste assim que o senhor der a ordem. Marcos assentiu lentamente. Ele olhou para o visor principal que mostrava o mapa tático do espaço humano nos territórios circundantes de Concórdia. 50 anos de silêncio, 50 anos de construção. E agora a pergunta que definiria o futuro da humanidade? O que fariam com o que haviam construído? Houve atividade na fronteira, disse Marcos em voz baixa. Exploradores kratzondando nossas defesas. Eles vêm fazendo isso há anos, mas ultimamente têm se tornado mais ousados. O general Stura ainda está no comando das Forças Armadas. Informações de inteligência sugerem que ele está planejando algo. Uma invasão? Perguntou o capitão Rodrigues. Talvez, ou talvez apenas outro ataque como o de Nova Lisboa. Eles acham que somos fracos. Acham que nosso silêncio significa que entramos em colapso ou nos autodestruímos. Marcos sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eles não fazem ideia do que os espera. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia construído essas naves para proteger a humanidade, mas sabia do que elas eram capazes. Cada titã tinha poder de fogo suficiente para esterilizar um planeta. Os 5 juntos poderiam aniquilar toda a frota Kratzu em questão de horas. Vamos mesmo usá-las? Perguntou ela em voz baixa. Marcos se virou para ela e em seus olhos ela viu o fantasma do homem que perderá a filha e os netos 50 anos atrás. Se não nos derem outra escolha, sim, usaremos. Usaremos todas as armas, todas as tecnologias, cada grama de poder que construímos, porque a alternativa é a extinção. Ele voltou-se para o visor. Terminem os testes, concluativos e então esperaremos. Se os Kratzu forem sábios, nos deixarão em paz. Se forem tolos... Ele deixou a frase incompleta. 3 meses depois, a Prometheus realizou seu primeiro teste no espaço profundo. Os motores de conversão foram ativados e a enorme nave se moveu pela primeira vez por conta própria. A nave acelerou para 0,7 da velocidade da luz em 15 minutos, algo que nenhuma nave da Concordata conseguiu igualar. Suas armas dispararam contra alvos controlados remotamente e esses alvos simplesmente deixaram de existir. O teste foi um sucesso completo. A Prometheus estava operacional, assim como suas 4 naves irmãs. A humanidade estava pronta. A questão agora era se a galáxia estava pronta para a humanidade. Na capital do Concordato, no mundo cristalino de Axis Prime, o general Zeir tomou sua decisão. 50 anos de silêncio da humanidade eram tempo suficiente. Era hora de lembrar aos humanos seu lugar na Ordem Galáctica. Era hora de mostrar a eles que os Kratzu ainda eram a potência militar dominante na galáxia.
Ele reuniu uma frota de 10.000 naves de guerra, a maior força militar que os Kratzu já haviam reunido. Seria uma demonstração de poder, uma lição para os humanos arrogantes que pensavam que poderiam se esconder atrás de suas fronteiras. Ele deu a ordem para avançar para o espaço humano e com essa ordem selou o destino de toda a sua espécie. O general Zurva no convés de comando de sua na capitânia, a mandíbula do conquistador, observando sua frota se reunir. 10.000 naves de guerra se estendiam em formação, seus cascos reluzindo à luz da estrela próxima. Era a força militar mais poderosa que os Kratzu já haviam reunido. Era, acreditava ele, mais do que suficiente para esmagar quaisquer defesas patéticas que os humanos tivessem conseguido construir em seus 50 anos de isolamento. Todas as naves reportem-se prontas, anunciou seu oficial tático. Cálculos de salto concluídos. Aguardamos suas ordens, general. Zektar estalou as mandíbulas em sinal de satisfação. Os humanos haviam ignorado 3 mensagens de aviso, exigindo que abrissem suas fronteiras para inspeção conjunta. Tiveram todas as oportunidades para se submeterem pacificamente. Agora eles aprenderiam o preço da rebeldia. Comecem a invasão, ordenou ele. Todas as naves saltem ao meu sinal. 3-2-T1 sinal. O espaço ondulou e rasgou quando 10.000 naves ativaram seus motores de viagem mais rápida que a luz simultaneamente. Por um instante, existiram no estranho reino intermediário do hiperespaço e então emergiram no espaço normal, em pleno território humano. Os sensores de Zor começaram imediatamente a procurar a frota de defesa humana. Ele esperava encontrar no máximo algumas centenas de naves, embarcações obsoletas com armamento primitivo. O que ele encontrou, porém, fez seu sangue gelar. Senhor, a voz do oficial de sensores tremia. Estou detectando um objeto enorme bem à nossa frente. Distância 200.000 quilômetros. Uma estação espacial, Ster perguntou. Destrua-a, senhor. O tamanho? Os sensores devem estar com defeito. A leitura indica 12.000 quilômetros de diâmetro. Zekir sentiu sua confiança vacilar. Isso é impossível. Nenhuma estrutura pode ser tão grande. Recalibre os sensores. Recalibração concluída, senhor. Leitura confirmada. Há algo à nossa frente e a voz do oficial se perdeu. Visual. Ztor interrompeu bruscamente. O visor principal ativou-se e o general Zektor viu algo que o assombraria pelo resto de sua curta vida. Parecia que um planeta havia surgido diante de sua frota, mas não era um planeta. Sua face era artificial, coberta por padrões geométricos de metal e campos de energia. Baterias de armas pontilhavam sua superfície como continentes. As leituras de energia mostravam uma potência que excedia a produção de energia combinada de todo o planeta natal Kratu. Era uma nave do tamanho de um planeta. Pela mente coletiva sussurrou alguém. As mandíbulas de Zektar se contraíram em choque. 50 anos. Os humanos permaneceram em silêncio por 50 anos, e nesse tempo construíram essa monstruosidade. Como? Como isso foi possível? Seu oficial de comunicações quebrou o silêncio. Senhor, estamos recebendo uma transmissão, somente áudio. Transmita. Uma voz humana ecoou pela sala de comando. Falava em linguagem padrão do concordato. Calmo e impassível. Frota Kratzu. Aqui é o capitão James Rodrigues da nave de guerra Prometheus, da Aliança da Humanidade Unida. Vocês violaram o espaço soberano humano. Tem 3 minutos para desligar suas armas e se preparar para serem escoltados de volta à fronteira. O não cumprimento resultará em sua destruição. Zeur encontrou sua voz. O choque inicial estava passando, substituído pela raiva. Você ousa ameaçar o Império Kratzol? Eu comando 10.000 naves de guerra. Você é apenas uma nave, não importa o tamanho. Renda-se agora ou reduziremos sua nave a destroços. Houve uma pausa. Então a voz humana falou novamente, e desta vez havia algo nela. Não medo, não raiva, apenas uma fria e dura determinação. Você teve 50 anos, disse o humano. Você escolheu mal. A comunicação foi cortada por um momento.
Nada aconteceu. A frota de Zur pairava no espaço, 10.000 naves de guerra enfrentando uma única nave impossível. Então, seu oficial de armas falou: Senhor, a nave humana está carregando as armas. As leituras de energia são: Senhor, eu não entendo essas leituras. Os níveis de poder são fogo. Zeker gritou. Todas as naves abram fogo. 10.000 naves de guerra dispararam suas armas simultaneamente. Raios de plasma, feixes de partículas, projéteis cinéticos e mísseis de fusão cruzaram o espaço em direção a Prometheus. Era poder de fogo suficiente para destruir uma frota, esterilizar um planeta, rachar uma lua. As armas atingiram os escudos da Prometheus e simplesmente desapareceram. A energia foi absorvida e dissipada como se nunca tivesse existido. Nenhum disparo atingiu o casco. Impossível, sussurrou Zector. Um único ponto na superfície da Prometheus se iluminou. Era quase invisível contra a enorme massa da nave. Apenas um pequeno círculo de luz branca intensa. Daquele ponto emergiu. Não era um raio ou um projétil, era uma distorção no próprio espaço-tempo, um rasgo no tecido da realidade. A lança gravitacional atingiu o centro da formação Kratis. O espaço se distorceu. Naves que estavam a milhares de quilômetros de distância foram repentinamente puxadas uma para a outra, enquanto a gravidade enlouquecia. O metal gritava enquanto os cascos se comprimiam. Os tripulantes morriam instantaneamente, esmagados por forças incompreensíveis. A distorção gravitacional se espalhou em uma esfera e tudo que tocava era arrastado para um único ponto no centro em 4,3 segundos. 3.000 naves de guerra foram comprimidas em uma singularidade menor que uma bolinha de gude. Então, a singularidade colapsou e nada restou além de um breve clarão de radiação. O silêncio tomou conta da sala de comando da mandíbula do Conquistador. Todos os oficiais encaravam o visor tático incrédulos. 3.000 naves desapareceram, simplesmente desapareceram. Um tiro, uma arma, manobras evasivas. Zectar finalmente conseguiu gritar. Todas as naves dispersaram a formação, miraram nos pontos de disparo e a Prometheus abriu fogo com suas baterias secundárias. O que Zar não entendia, o que nenhuma das espécies do Concordato entendia, era que as naves de guerra da classe Titã não foram projetadas para combater frotas, elas foram projetadas para combater planetas. As baterias secundárias que agora se ativavam eram sistemas de defesa pontual projetados para abater asteroides e detritos orbitais. Cada bateria continha 1.000 canhões. Cada canhão disparava um raio de energia concentrada, equivalente a uma pequena explosão nuclear. 500 baterias abriram fogo. 500.000 de raios de energia preencheram o espaço. Eles atacaram com precisão perfeita, guiados por computadores de mira capazes de rastrear um grão de areia a distâncias de segundos-luz. Naves de guerra Kratzu explodiram às dezenas, depois às centenas. Escudos sobrecarregados instantaneamente, salões vaporizados. Naves inteiras simplesmente deixaram de existir. Instantaneamente, cascos vaporizados. Naves inteiras simplesmente deixaram de existir. A frota Kratzu tentou revidar. Eles eram bravos, esses guerreiros insetoides. Eles haviam conquistado mundos e esmagado rebeliões. Não fugiram. Voltaram suas naves para Prometheus e atacaram, disparando todas as armas que possuíam. Não fez diferença. Os sistemas de defesa de ponto da Prometheus rastrearam cada disparo e o destruíram antes que atingisse os escudos. Enquanto isso, as baterias secundárias continuaram a disparar. As baterias terciárias foram ativadas, armas menores projetadas para defesa a curta distância. Mesmo essas eram mais poderosas que os canhões principais das naves capitais da Concordata. O capitão Rodrigues estava no convés de comando da Prometheus, observando a batalha através de telas holográficas. Ele não sentia alegria nem satisfação, apenas uma fria sensação de dever. Sua interface neural permitia que ele sentisse cada disparo do Prometheus, cada nave inimiga destruída. Era como ser um deus da guerra, onisciente e onipotente. O almirante Shan lhes deu uma chance, disse ele em voz baixa ao seu primeiro oficial. Eles escolheram esta. A batalha, se é que se pode chamar assim, durou 47 minutos.
Quando terminou, 9.999 naves de guerra Kratzu haviam sido destruídas. Só restava uma, a mandíbula do Conquistador. O capitão Rodrigues ordenou que cessassem fogo. Ele abriu um canal de comunicação com a Alcapitânia Kratzu. General Zur, presumo que ainda esteja vivo. Ótimo. Estou deixando você viver por um motivo. Você vai levar sua nave de volta à capital do Concordato. Você vai mostrar a eles as gravações desta batalha e você vai dizer a eles que a humanidade tem 5 dessas naves. Entendeu? A voz de Zar era quase um sussurro. Entendo. Mais uma coisa, disse Rodrigues. Diga a eles que nos lembramos de Nova Lisboa. Diga a eles que nos lembramos de cada colônia que seu povo destruiu. Diga a eles que ficamos em silêncio por 50 anos, mas não nos esquecemos. Jamais nos esqueceremos. Ele cortou a comunicação e deu a ordem. Os raios tratores da Prometheus foram acionados, agarrando a mandíbula do Conquistador e arremessando-a fisicamente em direção à fronteira. A nave Capitânia Kratzu despencou pelo espaço, seus motores danificados demais para corrigir a rota, mas seus sistemas de suporte à vida e de gravação intactos. Na ponte de comando, Rodrigues sentou-se pesadamente. Suas mãos tremiam. Ele acabará de matar centenas de milhares de seres. Era necessário, era justificado, mas não fora fácil. Envie uma mensagem ao almirante Shen, disse ele. Diga-lhe que Prometheus defendeu com sucesso o espaço humano. Diga-lhe, fez uma pausa. Diga-lhe que a galáxia vai saber no que nos tornamos. A gravação da batalha chegou ao Conselho da Concordata 3 dias depois. O general Zer transmitiu a mensagem de sua na Capitânia danificada, juntamente com sua análise tática completa. O Conselho reuniu-se em sessão de emergência com representantes de todas as 5 principais espécies presentes. Eles assistiram em silêncio, enquanto a Prometheus destruía a frota Kratzu. Viram uma única nave aniquilar 10.000 navios de guerra em menos de 1 hora. Eles viram armas que distorciam o espaço-tempo, escudos impenetráveis e níveis de energia que excediam qualquer coisa na tecnologia concordante. Quando a gravação terminou, a câmara ficou em silêncio. Talquin foi o primeiro a falar. Sua voz telepática era fraca, trêmula de medo. Isso não pode ser real. Os humanos não possuem essa tecnologia. Eles eram crianças, eram primitivos. O representante Arconte realizou cálculos em seus processadores internos. A análise indica que a gravação é genuína. Probabilidade de falsificação 0,03%. Os humanos desenvolveram uma tecnologia que supera a nossa em várias ordens de magnitude. Quantas dessas naves eles têm? Perguntou o delegado Nota em um sussurro. A imagem holográfica do general Zictar apareceu diante deles. Seu corpo estava coberto de ferimentos, suas mandíbulas fraturadas. O capitão humano afirmou que eles têm 5. Análises de inteligência sugerem que isso é preciso. Detectamos atividade de construção em 5 sistemas estelares diferentes antes de perdermos nossa rede de vigilância. 5 naves de guerra do tamanho de planetas, disse o representante da Lumenchar, sua voz cristalina ressoando com algo que poderia ser tudo ou nada. 5 naves capazes de destruir uma frota inteira. O que criamos? A voz mental de Felquin era cortante. Não criamos nada. Eles construíram isso sozinhos. Ela parou, a compreensão surgindo. Criamos a necessidade. Nós os humilhamos. Nós os atacamos. Nós os forçamos a se tornarem isso. Os cálculos do Arconte continuaram. Análise de probabilidade. Se a humanidade mobilizar todas as 5 naves de guerra da classe Titã contra os alvos da Concordata, o resultado esperado é a derrota militar total da Concordata em 2 anos. As probabilidades de sobrevivência de cada espécie variam, mas a sobrevivência coletiva da Concordata é de 17%. A Câmara mergulhou no caos. Os representantes gritavam uns com os outros, exigindo ação, sugerindo rendição, convocando ataques preventivos, mas todos ali sabiam a verdade. Haviam cometido um erro terrível 50 anos atrás, quando descartaram a humanidade como insignificante. Nas 2 semanas,
Desde que a Prometheus destruiu a frota de invasão Kratzul, a unidade cuidadosamente mantida por 50.000 anos estava se desfazendo como areia. Os Nada foram os primeiros a romper fileiras. Sua delegação chegou à fronteira do espaço humano a bordo de uma nave diplomática pintada de branco, transmitindo mensagens de paz em todas as frequências. Eles solicitaram permissão para entrar em território humano e receberam salvo-conduto. Em poucos dias, negociaram um tratado de paz separado com a humanidade, oferecendo reparações integrais por ofensas passadas e o reconhecimento da soberania humana. Também compartilharam discretamente informações sobre possíveis desdobramentos militares conjuntos. Na esperança de provar sua sinceridade, os Mumenchar tentaram manter a neutralidade, mas suas frotas mercantes começaram a evitar quaisquer rotas que pudessem colocá-las em conflito com os interesses humanos. Seus representantes discursaram eloquentemente sobre a necessidade de diálogo e compreensão, embora todos percebessem que simultaneamente estavam posicionando suas frotas defensivas ao redor de seus mundos centrais. Os Veshar estavam em caos. Sua rede telepática permitia que compartilhassem pensamentos e emoções entre toda a sua espécie. E naquele momento, essa rede estava inundada de medo. Eles não conseguiam sentir os titãs. Os campos de amortecimento psíquico que a humanidade havia desenvolvido tornavam as enormes naves de guerra invisíveis à telepatia, o que era profundamente perturbador para uma espécie que dependia de poderes mentais para tudo. O supervisor mais velho que havia humilhado o embaixador Vasquez 50 anos atrás, tomou uma decisão desesperada. Ela reuniu os telepatas mais poderosos do espaço Veshar e lançou um ataque psíquico contra a liderança humana. Era uma técnica que eles já haviam usado antes para paralisar comandantes inimigos, forçando-os a se render sem que um único tiro fosse disparado. O ataque teve como alvo o almirante Marco Shen, conhecido por ser o arquiteto do desenvolvimento militar da humanidade. Os telepatas Veshari conectaram suas mentes e atacaram através das vastas distâncias do espaço, concentrando sua força de vontade combinada como uma lança lançada contra a consciência de Shen. O ataque atingiu o escudo neural, que agora era equipamento padrão para todos os oficiais militares humanos. A energia psíquica ricocheteou, amplificou-se e refletiu de volta à sua fonte. 17 telepatas Veshari morreram instantaneamente, seus cérebros queimados pelo próprio poder refletido. A própria Telkin sobreviveu, mas ficou catatônica, sua mente despedaçada pela reação. Os Veshari perceberam com horror que a humanidade havia desenvolvido defesas contra sua maior arma e que essas defesas poderiam ser transformadas em armas. Os arcontes, sempre lógicos, executaram suas simulações e concluíram que a resistência era matematicamente inútil. Começaram a preparar propostas para a coexistência pacífica, calculando os termos ideais que garantiam sua sobrevivência. Apenas os Krates recusaram aceitar a nova realidade. O general Zectur fora destituído do comando, considerado psicologicamente abalado demais para liderar. Seu comandante substituto, Vristal, convocou uma guerra total. Ele argumentou que os titãs, embora poderosos, poderiam ser destruídos por meio de ataques coordenados. Ele alegou que a honra Kratzul exigia que lutassem até o último guerreiro, em vez de se submeterem aos humanos. As outras espécies do Concordato ouviram essas declarações com crescente inquietação. Os Kratzul queriam arrastá-los para uma guerra que não poderia ser vencida. O almirante Marco Shan observava esses acontecimentos de seu escritório na Estação Europa, o quartel-general militar da humanidade. Ele tinha 90 anos agora e sabia que não viveria para ver o fim dessa crise, mas ele veria a próxima fase. Eles estão vindo, disse ele ao doutor. Saraoko, que estava sentada à sua frente, disse, todos os 5 titãs chegarão em 6 horas. Sara assentiu. Parecia cansada. Todos pareciam. Construir os titãs tinha sido exaustivo. Usá-los estava se provando ainda mais difícil. Vamos mesmo fazer isso? Estacioná-los em órbita ao redor da capital do Concordato? Sim, respondeu Marcos simplesmente. Precisamos deixar claro que poderíamos destruí-los a todos, mas optamos por não fazê-lo. O medo por si só não manterá a paz. Eles precisam entender que estamos oferecendo uma escolha. E se escolherem errado, Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Então faremos aquilo para o qual construímos essas naves.
Acabaremos com a ameaça permanentemente. As 5 naves de guerra da classe Titã emergiram de uma viagem mais rápida que a luz na periferia do sistema Axis Prime, o mundo capital do Concordato Galáctico. Sua chegada enviou ondas de choque por toda a rede de sensores do sistema. 5 naves de guerra do tamanho de planetas, cada uma capaz de destruir uma frota, agora pairavam no espaço como arautos do Apocalipse. O Prometheus, o Defiance, o Retribution, o Liberty e o Horizon. Juntos representavam a soma total da fúria, do medo e da determinação da humanidade. Juntos possuíam poder de fogo suficiente para esterilizar todos os mundos habitados do Concordato. O Capitão Rodrigue comandava o Prometheus, enquanto os outros 4 titãs tinham seus próprios capitães, cada um cuidadosamente selecionado e treinado. Mas o comandante-geral da missão era o almirante Marcus Tim, que viajara até o Prometheus, especificamente para este momento. Todas as naves posicionem-se em órbita, ordenou Marcus. Formação Delta 7. Quero que olhem para subiram e não viram nada além de nossos cascos. Os 5 titãs entraram em órbita ao redor de Axis Prime, posicionando-se de forma que seus enormes volumes bloqueassem o Sol do sistema. No planeta abaixo, o dia se transformou em noite artificial à medida que as naves bloqueavam a luz. Era uma demonstração de poder, mas também uma mensagem. Nós controlamos se vocês viverão na luz ou nas trevas. O Conselho da Concordata se reuniu em sua câmara, mas desta vez eles podiam ver os titãs através das paredes de cristal transparente. As enormes naves pairavam sobre eles como luas feitas de metal e ameaça. Um pedido de comunicação veio da Prometheus. As enormes naves pairavam sobre eles como luas feitas de metal e ameaça. Um pedido de comunicação veio da Prometheus. O conselho aceitou e o holograma do almirante Marcus Shen apareceu diante deles. Era um homem idoso, curvado pela idade, mas seus olhos eram penetrantes e frios. Honrado conselho, começou ele, e havia uma amarga ironia na formalidade do discurso. 50 anos atrás, vocês rejeitaram o pedido de adesão da humanidade. Chamaram-nos de crianças, chamaram-nos de primitivos, riram de nós. Ele fez uma pausa e o silêncio foi ensurdecedor. 3 meses após essa rejeição, os Kratzu destruíram 6 colônias humanas. Milhões do meu povo morreram. Quando apelamos por justiça, vocês descartaram o caso como uma mera disputa de fronteira. Disseram-nos para evitar antagonizar as potências estabelecidas. Os membros do conselho não conseguiam encará-lo. Até mesmo o Arconte, que era impassível, pareceu recuar diante do peso daquela acusação. Aprendemos algo importante naquele dia. Continuou Marcos. Aprendemos que a galáxia respeita apenas a força. Misericórdia é vista como fraqueza. A paz só é possível quando o custo da guerra é muito alto. Você nos ensinou essa lição muito bem. Ele gesticulou e o holograma se expandiu, mostrando os 5 titãs em órbita. Passamos 50 anos construindo essas naves. Despojamos sistemas estelares inteiros de seus recursos. Transformamos nossa civilização em uma máquina de guerra. Crianças cresceram em habitats industriais sem nunca ver um céu natural. Artistas se tornaram engenheiros. Sacrificamos tudo para garantir que o que aconteceu em Nova Lisboa jamais se repetisse. O delegado de Notem se pronunciou com a voz trêmula. Almirante Shen, já oferecemos reparações. Buscamos a paz. Por favor, eu sei, interrompeu Marcos. E aceitamos sua oferta. Notem, o senhor demonstrou sabedoria, mas há outros que não. Seu olhar fixou-se na plataforma vazia de Kratzu. O holograma do comandante Vrix apareceu ali, suas mandíbulas instalando com uma raiva mal contida. Humanos, disse Vrix, vocês podem ter naves poderosas, mas não podem vigiar todos os mundos do Concordato. Vocês não podem estar em todos os lugares. Encontraremos sua fraqueza e vocês entregarão toda a liderança militar de Kratzu para julgamento, disse Marcos, sua voz cortando a ameaça como uma lâmina. Vocês pagarão reparações à humanidade por cada colônia destruída. Suas forças militares serão reduzidas a meras forças defensivas sujeitas à inspeção humana. Ou o planeta natal dos Kratzu se tornará uma rocha sem vida em 1 hora.
Vocês não ousariam, gritou Brikstal. Vocês cometeriam um genocídio? O rosto de Marcos Chan estava esculpido em pedra. Vocês cometeram Nova Lisboa, Nova Xangai, Nova Mombasa, Nova Damasco, Nova São Paulo, Nova Lagos, 6 colônias, milhões de mortos. Vocês cometeram genocídio 6 vezes e não sofreram nenhuma consequência. Por que deveriam esperar um tratamento diferente? O silêncio tomou conta da Câmara. A verdade foi revelada. O concordato permitiu que atrocidades acontecessem e agora eles enfrentavam uma espécie que havia aprendido com essas atrocidades. Mas prosseguiu Marcos, e algo em sua voz suavizou-se ligeiramente. Nós não somos vocês. Não vamos matar bilhões de inocentes, porque seus líderes são tolos. Oferecemos a vocês uma escolha, a mesma escolha que um dia pedimos. Submetam-se à justiça ou enfrentem a destruição, mas a escolha é de vocês. O holograma de Brikstal oscilou enquanto ele lutava contra a raiva e o medo. Finalmente ele falou: que garantia temos de que vocês não nos destruirão de qualquer maneira? Nenhuma, disse Marcos simplesmente, vocês têm apenas a nossa palavra. Assim como nós tínhamos apenas a sua palavra de que o concordato nos protegeria, sabemos o quanto isso valia. Mas ao contrário de vocês, nós cumprimos o que prometemos. Ele voltou sua atenção para todo o conselho. A humanidade exige o seguinte: reparações integrais por todas as colônias destruídas, assentos permanentes no Conselho da Concordata, com plenos direitos de voto, a rendição de toda a liderança militar Kratzu, envolvida nos ataques às colônias para julgamento sob a lei da Concordata, soberania territorial completa para todo o espaço humano, com violações tratadas como atos de guerra, e, mais importante, um pedido formal de desculpas deste Conselho por 50 anos de desprezo e negligência. O representante de Lumenchar falou, sua voz melodiosa, cuidadosa e diplomática. E se aceitarmos estes termos? Então, os titãs retornam ao espaço humano. Estabelecemos relações diplomáticas normais, negociamos, compartilhamos tecnologia dentro de limites razoáveis. Nos tornamos parceiros na manutenção da paz galáctica. Marcos fez uma pausa, mas não se enganem. Nunca mais seremos fracos, nunca mais seremos vulneráveis. Essas naves sempre existirão e se formos ameaçados as usaremos. A sucessora de Telkin, uma vexaria mais jovem chamada Shenar, falou telepaticamente. Sua voz mental era respeitosa, sem a arrogância de sua antecessora. Almirante Shan, preciso saber. Quando você se conectou com a anciã supervisora Tekuin durante a reflexão sobre nosso ataque psíquico, o que você viu em sua mente? Marcos ficou em silêncio por um momento. Eu vi arrependimento. Vi que ela finalmente entendeu o que havia feito conosco. Vi que ela percebeu tarde demais que não éramos crianças para sermos descartados, mas seres dignos de respeito. Ele olhou para Shenkar. Diga a ela quando se recuperar, que nos lembramos tanto da crueldade quanto do entendimento final. Ambos moldarão a forma como trataremos seu povo. O Arconte fez os cálculos e falou, o resultado ideal é claro. Aceitamos seus termos, Almirante Shen. Todos eles, uma a uma, as outras espécies concordaram. Os Lumenchar, os Nada, até mesmo os Vari falando através de Shenkar, aceitaram. Apenas Vristal permaneceu desafiador. Os Kratzu não se rendem, jamais nos renderemos. Seu holograma desapareceu. Momentos depois, um novo representante Kratzu apareceu, um general mais velho chamado Techun. O comandante Vristal foi destituído do cargo. Os Kratzu aceitam seus termos. Almirante Shen, nossa liderança militar se entregará para ser julgada. Pedimos apenas que nossa espécie tenha permissão para sobreviver. Marcos assentiu lentamente. Isso é tudo que sempre pedimos para nós mesmos e ao contrário de vocês, nós concederemos. Ele olhou para cada membro do conselho, um por um. Em 3 dias, enviaremos representantes para formalizar o tratado. Até lá, os titãs permanecem em órbita, não como uma ameaça, mas como um lembrete. A galáxia mudou, o poder mudou de mãos. Aprendam com isso, assim como nós aprendemos com vocês. Respeito se conquista, não se ganha.
E aqueles que esquecerem esta lição enfrentarão as consequências. O holograma desapareceu, deixando o conselho sozinho em sua câmara, ofuscado por 5 naves de guerra do tamanho de planetas, que representavam tudo o que haviam perdido e tudo o que jamais deveriam ter ensinado à humanidade. 10 anos se passaram desde que os 5 titãs apareceram em órbita ao redor de Axis Prime. A galáxia havia mudado de maneiras sutis e profundas. A humanidade agora ocupava 3 assentos permanentes no Conselho da Concordata, seus representantes sentando-se em pé de igualdade, com espécies que antes os desprezavam como crianças primitivas. Os titãs ainda existiam, ainda patrulhavam as fronteiras humanas e ainda lembravam a todas as espécies da galáxia que a humanidade tinha o poder de cumprir suas promessas com força esmagadora. Mas algo mais também havia mudado. As naves não eram mais apenas armas. Elas haviam se tornado símbolos de algo mais complexo. A embaixadora Helena Vasquez, agora com 75 anos, caminhava pelos jardins da Estação Memorial de Nova Lisboa. A estação fora construída em órbita ao redor do Peste, planeta onde milhões morreram há 50 anos. Abaixo, o mundo se recuperava lentamente, sua superfície sendo terraformada mais uma vez. Embora as cicatrizes do bombardeio Kratis levassem séculos para desaparecer completamente, ela estava se encontrando com Shenkar, o representante Veshari, que havia substituído o debilitado Telquin. Ao longo da última década, os dois haviam se tornado algo que poderia ser chamado de amigos, embora ambos fossem diplomáticos demais para usar essa palavra oficialmente. Seu povo está prosperando, disse Shenar, sua voz telepática suave na mente de Helena. O escudo neural humano era sofisticado o suficiente agora para que os Veshari pudessem se comunicar telepaticamente sem invadir a privacidade. Era uma das muitas tecnologias que haviam sido compartilhadas nos anos desde o tratado. Estamos, concordou Helena, embora eu às vezes me pergunte a que custo. Eles estavam diante de um muro memorial onde os nomes dos mortos das 6 colônias destruídas estavam inscritos em luz. Milhões de nomes, cada um representando uma vida interrompida pela violência. Os jovens não entendem, continuou Helena. As crianças nascidas depois que os titãs foram concluídos, elas veem as naves como algo normal, como apenas mais uma parte do seu mundo. Eles não se lembram do que sacrificamos para construí-los. Talvez isso seja bom, sugeriu Shenar. Cada geração não deveria ter que carregar todos os fardos da anterior. Helena sorriu tristemente. Talvez. Mas me preocupa que tenhamos ensinado a eles a lição errada. Essa força avassaladora é a resposta para todos os problemas. Na Terra, no edifício da Assembleia Global em Genebra, a senadora Maria Santos defendia o mesmo argumento perante uma Câmara repleta de representantes de todos os mundos. Ela tinha 35 anos, nascida um ano depois da humanidade se retirar da Concordata. Ela crescerá à sombra dos titãs e nunca conhecerá outra realidade. Construímos essas naves para sobreviver, disse ela com a voz ecoando pela Câmara. E sobrevivemos, conquistamos reconhecimento, ganhamos respeito, mas ainda precisamos delas. Os titãs nos custam imensamente para manter. Todos os anos investimos recursos para mantê-los operacionais. Recursos que poderiam ser usados para educação, exploração, arte, ciência. O senador James Cartwright, mais velho, levantou-se para responder. Ele havia sido um jovem engenheiro no projeto de construção da Prometheus 50 anos atrás. Senador Santos, com todo o respeito, o senhor não entende como é a galáxia. No momento em que demonstrarmos fraqueza, no momento em que sugerirmos que poderíamos desativar os titãs, será o momento em que alguém nos testará. O concordato respeita a força, somente a força. Se isso acontecer, não seremos melhores do que eles, Maria retrucou. Tornamos-nos exatamente aquilo que temíamos. Deixamos que nosso trauma nos definisse. Era isso que aqueles que morreram em Nova Lisboa desejariam? Que nos tente-centos tornássemos uma sociedade construída em torno de armas. O debate se acirrou por horas, como já vinha acontecendo em diversas formas há anos. A humanidade estava dividida. A geração que construiu os titãs acreditava que eles eram necessários. A geração seguinte acreditava que eles haviam cumprido seu propósito e deveriam ser aposentados. A do Saroconco,
agora com 93 anos e confinada a uma cadeira de rodas, assistia ao debate em uma tela holográfica de sua casa de repouso em Marte. Ela dedicara a maior parte da sua vida ao projeto Titã e compreendia os dois lados da questão. Tornamos-nos o que tínhamos de ser, disse ela suavemente à sua enfermeira, uma jovem chamada Cari. Mas temos de escolher o que queremos ser. A olhou para a velha com curiosidade. A senhora arrepende-se de os ter construído? Sara ficou em silêncio por um longo tempo. Lamento que tenhamos tido que fazer isso, mas não me arrependo de termos feito. Cada criança que cresce em segurança em um planeta habitado por humanos, cada pessoa que vive sem medo de bombardeios espaciais, existe porque fizemos escolhas difíceis. Mas sim, isso nos custou algo. Custou-nos nossa inocência. Custou-nos uma geração de artistas e sonhadores que se tornaram engenheiros e soldados. Ela girou a cadeira para olhar pela janela e contemplar a paisagem marciana. A questão não é se os titãs eram necessários, eles eram. A questão é se eles ainda são necessários e se não, se podemos deixá-los ir. A resposta para essa pergunta veio de uma direção inesperada. Estações de monitoramento do espaço profundo começaram a detectar anomalias além da fronteira do espaço concordato. Naves estavam aparecendo, naves vindas de além da galáxia. Elas não eram hostis, estabeleceram contato com o Conselho Concordato. Eram exploradores e cientistas, buscando compreender outras formas de vida. Sua tecnologia era avançada, muito superior até mesmo à dos titãs em alguns aspectos. Vieram em paz, mas com muita força. Pela primeira vez em 10 anos, as espécies concordatas se viram unidas em preocupação. E se esses recém-chegados não fossem tão pacíficos quanto alegavam? E se a curiosidade deles se transformasse em conquista? O conselho se reuniu em sessão de emergência. Desta vez, quando os representantes da humanidade falaram, os outros ouviram com respeito fruto da memória. O almirante Marco Shen havia falecido 5 anos antes, falecendo pacificamente enquanto dormia aos 94 anos. Sua neta, a comandante Lisa Shen, também com 94 anos, agora ocupava seu antigo cargo de comandante suprema das Forças de Defesa Humana. Ela tinha 42 anos, nascida nos últimos dias antes da humanidade se retirar do acordo. Ela se lembrou de sua tia-avó Jennifer, a médica que morreu em Nova Lisboa. A perda fazia parte da história de sua família, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O coletivo extragaláctico não fez nenhum movimento hostil, disse Lisa ao conselho, mas também deixou claro que é capaz de se defender. Eles pediram para se encontrar com representantes de todas as principais espécies concordantes para discutir uma possível cooperação. O delegado de Noten se manifestou. Não deveríamos demonstrar força, desdobrar frotas para o ponto de encontro? Não, disse Lisa firmemente. Devemos demonstrar sabedoria. Devemos nos lembrar do que acontece quando recebemos novas espécies com desprezo em vez de respeito. Ela olhou diretamente para Shenkar enquanto dizia isso e a voz mental do representante Veshari transmitiu concordância. A comandante Shen fala a verdade. Cometemos esse erro com a humanidade. Não devemos repeti-lo. O Arconte fez cálculos. A análise de probabilidade sugere que a cooperação pacífica com o coletivo extragaláctico produz resultados ótimos para todas as espécies. Contudo, preparativos defensivos devem ser feitos caso a avaliação do primeiro contato se mostre incorreta. Ficou decidido que uma delegação se encontraria com o coletivo em um ponto neutro no espaço. E para demonstrar boa vontade e capacidade, o concordato enviaria um representante de cada espécie principal, incluindo a humanidade. A comandante Lisa Tin estava na ponte da Prometheus, sentindo a conexão familiar da interface neural. Ela não era a Capitã Rodrigues, que se aposentara 5 anos antes para escrever suas memórias e lecionar na academia. Ela era da nova geração, criada à sombra dessas naves gigantescas e agora comandava uma delas. A Prometheus avançava pelo espaço em direção ao ponto de encontro e com ela veio algo inesperado. O concordato havia solicitado à humanidade que enviasse um titã como parte da delegação, mas eles também enviaram suas próprias naves, não como escoltas, mas como parceiras. Uma nave científica Lumenchar,
uma nave diplomática Notem, uma estação de retransmissão telepática, Veshari, até mesmo uma nave observadora Kratzu. Pequena e modesta, bem diferente das frotas massivas que outrora invadiram o espaço humano. No convés de observação, Liz encontrou uma reunião em comum. Tripulantes humanos estavam ao lado de engenheiros Nofin, cientistas Lumenchari e até mesmo alguns telepatas Veshari, que se voluntariaram para servir na Prometheus. Era uma cena impensável 10 anos atrás. Comandante, disse uma cientista Lumenchar chamada Crystal, nas montanhas da Aurora, sua voz cristalina ressoando suavemente. As naves do coletivo extragaláctico estão ao alcance dos sensores. Elas são impressionantes. Liz observou o painel tático. O coletivo havia enviado 7 naves, cada uma com um design único, mas claramente avançadas. Não eram tão grandes quanto os titãs, mas emanavam poder e sofisticação. Atenção, tripulantes, aqui é o comandante Chan. Estamos prestes a fazer o primeiro contato com a nova civilização. Sei que muitos de vocês estão nervosos. Sei que alguns de vocês se lembram dos antigos conflitos entre as nossas espécies, mas olhem ao redor. Olhem para quem está ao seu lado. Estamos aqui juntos, Concorda e humanidade, unidos pela primeira vez. Não pelo medo, mas pela esperança. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Meu bisavô construiu esta nave porque a galáxia lhe ensinou que apenas a força importava. Ele estava certo em seu tempo. Mas talvez possamos ensinar algo novo à galáxia agora. Talvez possamos mostrar que a força não se resume a armas. Trata-se de escolher quando usá-las e quando estender a mão. Sistemas de comunicação ativados. Uma voz falou em perfeita concordância na língua padrão, embora com um sotaque que nenhum deles jamais ouvirá. Saudações, povo da Via Láctea. Somos o coletivo extragaláctico. Viemos em busca de conhecimento e amizade. Vemos que vocês possuem grande poder, representado pela magnífica nave que lidera sua delegação. Gostaríamos de saber se usarão esse poder para a guerra ou para a paz. Lisa respirou fundo. Este era o momento, a escolha que definiria o futuro da humanidade e talvez da galáxia. Construímos esta nave para a guerra, disse ela honestamente. Construímos porque precisávamos, porque fomos ameaçados, ignorados e atacados, mas esperamos usá-la para a paz. Esperamos que nossa força nos permita ser generosos, sábios e melhores do que fomos um dia. Houve uma pausa. Então, a voz coletiva falou novamente e nela havia aprovação. Então, seremos amigos e talvez juntos possamos explorar o que existe além de nossas galáxias. A reunião que se seguiu duraria semanas. Tratados seriam redigidos, tecnologia seria compartilhada. Podemos explorar o que existe além de nossas galáxias. A reunião que se seguiu duraria semanas. Tratados seriam redigidos. Tecnologia seria compartilhada. Uma nova era começaria. Uma era em que as espécies da Via Láctea se aventurariam juntas para fora do planeta. A bordo da Prometheus, a comandante Lisa Shen olhava para as estrelas e pensava em seu bisavô, o velho almirante que construíra essas naves, movido pela raiva, pela dor e pela determinação. Ela pensou em todos os humanos que sacrificaram suas vidas normais para construir fortalezas flutuantes no vazio. Nós conseguimos, disse ela suavemente. Sobrevivemos, provamos nosso valor e agora talvez, só talvez, possamos ser mais do que sobreviventes. Podemos ser exploradores novamente, sonhadores novamente. Atrás dela, Shinar falou telepaticamente, sua voz mental calorosa. Seu bisavô ficaria orgulhoso. Ele construiu armas para proteger seu povo. Você está decidindo o que fazer com essas armas agora que a ameaça imediata passou. Isso é sabedoria, não é? Perguntou Lisa. A senadora Santos e seus aliados querem desativar os titãs. Eles dizem que não precisamos mais deles. E o que você acha? Lisa observava as naves ao longe, graciosas e poderosas. Acho que precisamos delas por enquanto, não como armas, mas como lembretes. Lembretes do que podemos alcançar quando nos dedicamos completamente. Lembretes do preço que pagamos para conquistar nosso lugar na galáxia.
E sim, lembretes para quem possa se esquecer de que a humanidade não será mais subjugada. Ela se virou para encarar Shinkar. Mas também acho que um dia, quando a galáxia tiver realmente mudado, quando a força não for mais a única linguagem que importa, talvez possamos deixá-los ir. Talvez possamos voltar a ser exploradores, artistas e cientistas, em vez de guerreiros mantendo um arsenal. Esse dia chegará, disse Shinkar. Graças ao que você e seus ancestrais construíram, vocês deram à humanidade o tempo e o espaço para escolher seu próprio futuro. O que vocês farão com esse presente depende de vocês. Anos depois, os historiadores marcariam esse momento como o início da grande expansão. Quando espécies da Via Láctea se uniram ao coletivo extragaláctico para explorar o universo em conjunto, os titãs permaneceram ativos por mais um século, envelhecendo, mas ainda poderosos, ainda presentes na fronteira do espaço humano. Por fim, uma a uma, foram desativadas, não destruídas, mas colocadas em órbita ao redor de mundos memoriais da humanidade, monumentos ao que a humanidade havia conquistado e ao que havia sacrificado. A Prometheus, a primeira e maior, foi colocada em órbita ao redor de Nova Lisboa, vigiando para sempre o mundo que fora construída para vingar. As crianças cresciam brincando à sombra desses navios gigantescos, usando-os como parques infantis e museus. Elas aprendiam a história de como a humanidade havia sido desprezada, atacada e quase destruída. Aprendiam como seus ancestrais reagiram construindo o impossível. E eles aprenderam uma última lição. A lição que levou mais tempo para compreender. A maior força reside em saber quando não usar o poder que se possui. Essa sabedoria não é a ausência de armas, mas o discernimento para saber quando essas armas devem permanecer silenciosas. A galáxia os havia chamado de crianças. A humanidade provou que estavam errados, mas ao fazê-lo, a humanidade também amadureceu. Aprender que ser adulto significava mais do que apenas ter poder. Significava saber como usá-lo, quando usá-lo e, mais importante, quando deixá-lo de lado e buscar algo melhor. Os titãs salvaram a humanidade da extinção, mas no fim a humanidade se salvou de ser definida por essas armas. Eles permaneceram sobreviventes, mas escolheram ser mais do que isso. Eles escolheram ser construtores, exploradores, artistas e sonhadores mais uma vez. E nessa escolha, finalmente se tornaram aquilo que sempre almejaram ser reconhecidos, iguais entre as estrelas, não pelas armas que empunhavam, mas pela sabedoria que haviam conquistado.